Neurociência e espiritualidade. Tratar a ciência contra Deus é uma armadilha. O físico teórico brasileiro Marcelo Gleiser é um dos cientistas que se esforça para demonstrar que ciência e Deus não são inimigos. Para Gleiser, o ateísmo é inconsistente com o método científico, pois é uma crença na não crença, em que se nega categoricamente algo contra o qual não se tem provas, e ele ainda acrescenta: mantenho a mente aberta porque entendo que o conhecimento humano é limitado. A primeira coisa que você lê na Bíblia é uma história da criação. Judeus, cristãos, muçulmanos, independentemente da religião, todos querem saber como o mundo surgiu. Essa curiosidade fundamental do ser humano é um problema conhecido na filosofia por muito tempo, chamado de problema de primeira causa. É impossível provar a existência ou a inexistência de Deus de qualquer forma. As ciências empíricas têm um aspecto em comum, que é ser reducionista. Você foca em um ou alguns elementos e elimina os outros objetos da pesquisa. E isso não é um problema. O problema é ser reducionista na interpretação. O ser humano é um ser muito complexo para ser limitado a um ou dois experimentos. Estudos já revelaram descobertas muito interessantes, mas nunca o homem como um todo. A ciência tem limitações metodológicas e de equipamento. Os seres humanos são seres singulares, e talvez a maior expressão do ser humano seja a expressão espiritual. Somos seres com propensão a buscar significado para a vida, por meio de conceitos que transcendem o tangível. Religião e espiritualidade estão ligadas, mas não são sinônimos. Se a religião envolve um sistema de culto e doutrina que é seguido por um grupo de pessoas, a espiritualidade, por outro lado, está relacionada com o transcendente, com questões sobre o significado e propósito da vida, e valores humanos como o amor, a compaixão e a sabedoria. Em relação à neurociência e a espiritualidade está vinculada a uma resposta emocional, a sentimentos que são intrinsecamente gratificantes. Muitas vezes a espiritualidade também envolve um processo e um contexto cognitivo, um conjunto de crenças sobre si mesmo e sobre o mundo. A espiritualidade também está relacionada à busca da humanidade plena, e nesse sentido todo ser humano é capaz de espiritualidade. Todo ser humano é um ser espiritual. De acordo com a teoria do cérebro triúnico de Paul MacLean, temos o tronco cerebral, que é o primeiro cérebro, o sistema límbico, que é o segundo cérebro, e o neocórtex, que seria o terceiro cérebro. O primeiro cérebro é responsável por gerenciar diversas funções como o controle da frequência cardíaca e respiração. Também está envolvido na regulação de outras funções básicas, como a digestão, transpiração, micção e excitação sexual. O sistema límbico é responsável basicamente por funções de aprendizado e memória, além de modular as nossas emoções. O neocórtex é o outro sistema que vai modular as nossas emoções. É a fina camada de substância cinzenta que recobre o nosso cérebro. Ele recebe impulsos de todas as vias da sensibilidade, sendo responsável pela interpretação e resposta de todas essas informações. Nossas funções cognitivas foram selecionadas inicialmente para nos ajudar a enfrentar a vida em um mundo pré-social. Enquanto os animais percebem o mundo pelos instintos, o ser humano cria seu próprio universo pelo significado que atribui à sua percepção da realidade. Nestes mundos simbólicos estão a linguagem, o mito, a religião e a própria ciência. O ser humano, através do desenvolvimento do seu cérebro, começa a lidar com um padrão que é cultural e com as relações do nosso aparelho sensorial e nossa relação com o transcendente, que não é palpável ou tangível. Em exames de neuroimagens com monges budistas meditando e freiras rezando, foi verificado que o lobo parietal superior direito é uma área que expressa a sensação da perda do self, do eu. Uma área que poderia reger a transcendência, como se pudesse se desprender do corpo e sentir a presença de Deus. Também é uma área que nos dá consciência em relação ao nosso corpo. A supressão do lobo temporal superior direito leva à perda do sentido do eu e leva à absoluta transcendência. Em outro estudo avaliando áreas do cérebro envolvendo uma condição mística de união com Deus, o lobo temporal foi ativado, assim como várias outras áreas, como o córtex orbitofrontal medial direito, córtex temporal médio direito, giro parietal superior e inferior direito, caudato direito, córtex pré-frontal medial esquerdo, giro parietal inferior esquerdo, ínsula esquerda, caudato esquerdo e tronco cerebral. Dessa forma, poderíamos dizer que Deus está disseminado em vários pontos do nosso cérebro. Em práticas de meditação é feita uma associação com a rede de modo padrão.
Existe uma desativação seletiva de algumas áreas durante a experiência de meditação. A meditação não é um estado de não pensar em nada ou de pensamentos aleatórios. A meditação é uma atividade ativa. Experiências místicas ou estados alterados de consciência, associados à ingestão de drogas ou substâncias que alteram as funções mentais, como fenômenos xamânicos, meditação, oração e experiência de quase morte, talvez acabem gerando um estado que facilite mais prontamente essas experiências. Esses estados peculiares de consciência em que a pessoa descobre-se em processo contínuo com Deus ou com o universo, ou com qualquer outro nome a ser usado por condicionamento cultural ou por preferência pessoal. A experiência mística é uma experiência ativa. Ela ativa uma área do cérebro do nosso sistema de recompensa e faz com que a pessoa se sinta bem. Outra região ativada é a de autorreferência, que ao mesmo tempo faz com que a pessoa se sinta bem e que perceba que ela está tendo essa experiência. Na era do conhecimento, a fé religiosa se coloca na fronteira entre uma cognição física, racional contida no cérebro, e uma cognição espiritual, que utiliza uma crença superior, talvez não reduzível, em nossa massa cinzenta. Até onde ambas são o mesmo ou são realmente diferentes é o desafio teológico, neurocientífico e antropológico do nosso tempo. A neurociência mostra um estilo mais intuitivo em pessoas religiosas e um estilo mais analítico em pessoas não religiosas. Os achados neurocientíficos não resolvem as questões da fé, mas mostram que o homem tem um cérebro aparelhado para acreditar, admirar e conectar-se mentalmente a um ser superior. Até o próximo vídeo.